O despertador tocou às 5h30 da manhã, cortando o silêncio do pequeno quarto na pensão do Brás. Isabela Silveira estendeu o braço rapidamente para silenciá-lo antes que acordasse as outras meninas que dividiam o dormitório. Aos 26 anos, seus movimentos já tinham a precisão de quem aprendeu a ser invisível. No banheiro coletivo do corredor, lavou o rosto com água fria para espantar o sono. No espelho rachado, seus olhos castanhos refletiram o cansaço de 10 meses cuidando de Aurora. Enquanto vestia o uniforme cinza, repassou mentalmente a rotina: chegar às 6h30 na cobertura dos jardins, preparar o café da manhã, arrumar Aurora para a escola, organizar a casa e estar pronta quando a menina voltasse. Tudo cronometrado, silencioso, eficiente. O ônibus a deixou na Faria Lima. Caminhou entre os edifícios espelhados, sentindo-se pequena, como todas as manhãs desde que chegara de Poços de Caldas com uma mala de sonhos e a promessa de emprego que sua prima havia conseguido. O doutor. Rafael é empresário do agronegócio, viúvo, tem uma filha pequena, paga bem e é respeitoso, tinha dito Mariana antes de desaparecer sem deixar rastros. O que Mariana não havia mencionado era a solidão que emanava daquele apartamento luxuoso. Ao entrar pela porta de serviço, Isabela ouviu os primeiros sons da casa despertando. Dona Célia, a governanta de 60 anos, já preparava café na cozinha americana de mármore Carrara. "Bom dia, Isabela", disse com um sorriso cansado. "O doutor já está no escritório. Dormiu mal de novo, então está meio carrancudo." Isabela assentiu. Rafael Nogueira sempre parecia carrancudo. Alto, com ombros largos que deveriam ter sido mais relaxados antes que o franzir da testa se tornasse permanente, o dono da casa raramente lhe dirigia mais que instruções básicas. "Como está a Aurora? Ela comeu bem? Preciso sair cedo hoje." Às 7h15 subiu ao segundo andar para acordar Aurora. A menina de 7 anos dormia abraçada a um ursinho desbotado, seus cachos castanhos espalhados pelo travesseiro como raios de sol. Quando Isabela tocou suavemente seu ombro, Aurora abriu os olhos e sorriu. A única expressão genuína de alegria que Isabela recebia no dia todo. "Isa", sussurrou a menina, usando o apelido carinhoso. "Sonhei com a fazenda da vovó de novo." "Que fazenda, meu amor?" perguntou Isabela, ajudando-a a calçar as pantuflas cor-de-rosa. "Não sei." "Uma fazenda com muito café e uma casa amarela." A vovó cantava uma música bonita. Enquanto ajudava a Aurora a se vestir, Isabela notou algo que a preocupou. Uma marca roxa no braço da menina, como se alguém a tivesse segurado com força. "O que aconteceu aqui, Aurora?" perguntou, tocando delicadamente ao redor da marca. O rostinho da menina se fechou como uma flor murchando. "Eu caí ontem quando fui visitar o vovô Antônio na empresa." Mas algo na voz de Aurora não soava verdadeiro. Isabela conhecia crianças. Havia cuidado dos sobrinhos em Minas antes de se mudar para São Paulo. Sabia quando mentiam por medo. Durante o café da manhã, Aurora mal tocou no pão de açúcar que Isabela havia preparado. Normalmente devorava tudo com entusiasmo. Quando Rafael entrou na cozinha, impecável em seu terno Hugo Boss e com o celular colado na orelha, a menina se encolheu visivelmente. "Vou levá-la à escola hoje", anunciou após desligar. Não olhou para Isabela nem para Aurora enquanto tomava o café expresso de uma só vez. "Com licença, doutor." Isabela reuniu coragem. "Acho que a Aurora não está se sentindo bem. Ela tem uma marca no braço e não quer comer." Rafael olhou para a filha por um momento, sua expressão endurecendo. "Certamente não é nada. Ela caiu ontem na empresa, não foi, princesa?" Aurora assentiu olhando para o prato. "Vá buscar a mochila que estamos atrasados", ordenou. A menina saiu correndo. "Com todo respeito, doutor", insistiu Isabela. "Acho que alguma coisa está incomodando ela. Está diferente." O rosto de Rafael se fechou completamente. "Isabela, eu pago você para cuidar dela, não para diagnosticar problemas inexistentes. Se tivesse algo errado, eu saberia. Sou o pai dela." As palavras caíram como pedras. Isabela apertou os lábios e assentiu.
mas algo se rompeu dentro dela. Havia meses observando esse homem, absorvido pelos negócios e pela dor da perda, mal enxergar a própria filha. Aurora, doce e sensível, crescia numa cobertura luxuosa, mas fria, rodeada de coisas caras, mas faminta de atenção. Naquela tarde, quando Aurora voltou da escola, estava ainda mais quieta. Durante o lanche, a menina desenhava círculos no iogurte com a colher. — O que foi, meu bem? Não gostou? Perguntou Isabela. — Isa. Aurora a olhou com olhos grandes e assustados. — Você vai embora um dia como a mamãe foi? A pergunta atingiu Isabela como um soco. Ajoelhou-se ao lado da cadeira de Aurora. — Não, meu amor, não vou embora. Mas enquanto dizia isso, uma decisão tomava forma em sua mente. Não podia continuar vendo aquela criança sofrer, enquanto o pai vivia em sua bolha de trabalho e autocompaixão. Se Rafael Nogueira não queria ouvir suas preocupações, então não havia motivo para ficar. Naquela noite, depois de colocar Aurora para dormir, Isabela esperou Rafael na sala de estar. Quando ele chegou, passadas das 22 horas, ela se levantou determinada. — Doutor Nogueira, preciso falar com o senhor. Ele a olhou surpreso de encontrá-la ali. — Estou renunciando, disse Isabela com voz firme. Vou dar 2 semanas para o senhor encontrar outra pessoa. Rafael ficou imóvel, como se as palavras a tivessem congelado. A pasta escorregou de sua mão e bateu no chão marmóreo com estrondo. — O que você disse? Perguntou com uma voz que Isabela nunca havia escutado antes. — Que estou renunciando, doutor. Em 2 semanas. Rafael passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, desarrumando-os. Pela primeira vez desde que o conhecia, Isabela viu rachaduras em sua fachada imperturbável. — Você não pode ir embora, disse, e soou quase como súplica. A Aurora precisa de você. — Com todo respeito, doutor, é exatamente por causa da Aurora que estou indo embora, respondeu Isabela, sustentando seu olhar. Essa menina precisa de mais atenção, mais carinho. Eu faço o que posso, mas o senhor... Eu o quê? A defensiva voltou à sua voz. O senhor vive em outro mundo. Nem sequer notou a marca no braço dela, nem como ela mudou de comportamento. Rafael se deixou cair na poltrona de couro, subitamente exausto. Não é fácil, Isabela. Desde que Lívia morreu... Já faz 2 anos, doutor. E eu sei que é difícil, mas a Aurora ainda está aqui. Está crescendo, está sofrendo. Um silêncio denso encheu a sala. Lá fora, São Paulo continuava sua correria noturna, mas dentro daquele apartamento o tempo havia parado. Vou aumentar seu salário, ofereceu ele, recuperando parte da compostura. O quanto quiser. Isabela balançou a cabeça. Não é questão de dinheiro. Então o que posso fazer para você ficar? A vulnerabilidade em sua voz a surpreendeu. Isabela o estudou por um longo momento. Se envolver, estar presente, ser pai. Contra todas as expectativas, Rafael assentiu lentamente. Vou tentar, prometo. Algo na sinceridade dele a convenceu. Vou ficar mais 1 mês. Vamos ver como as coisas vão. Nos dias seguintes, mudanças sutis começaram a aparecer. Rafael chegou mais cedo do trabalho algumas vezes. Jantou com Aurora. Perguntou sobre seu dia na escola. No início, seus esforços eram desajeitados, como um homem tentando falar um idioma esquecido, mas Aurora florescia a cada minuto de atenção. Uma tarde, enquanto Aurora estava na aula de balé, Isabela decidiu organizar alguns papéis que a menina havia deixado espalhados. Entre desenhos e lições de casa, encontrou algo que fez seu coração parar. Uma certidão de nascimento antiga, amarelada pelo tempo. Aurora Silveira Santos. Nascida em Poços de Caldas. Filha de Mariana Santos. Mariana. Sua prima desaparecida. As mãos de Isabela tremeram enquanto segurava o documento. Aurora não era filha biológica de Rafael. Era filha de Mariana, sua sobrinha de sangue. Tudo começou a fazer sentido. Os sonhos com fazendas, as cantigas que conhecia sem saber de onde,
a familiaridade inexplicável que sentira desde o primeiro dia. A Aurora era família sua. Mas por que Rafael havia escondido isso? E o que havia acontecido com Mariana? Guardou cuidadosamente a certidão, sua mente fervilhando com perguntas. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa, ela estava esperando na sala com o documento na mão. Doutor Nogueira, disse levantando-se, precisamos conversar sobre Aurora e sobre Mariana Santos. O rosto de Rafael empalideceu ao ver o papel em suas mãos. Onde você achou isso? Entre as coisas dela. Mariana Santos era minha prima, doutor. A que me indicou para trabalhar aqui e depois desapareceu. Rafael fechou os olhos, como se estivesse reunindo forças para uma confissão que vinha adiando há muito tempo. Sente-se, Isabela. Há muita coisa que você precisa saber. Rafael afundou na poltrona, o peso dos segredos finalmente se tornando insuportável. Isabela permaneceu de pé, a certidão de nascimento tremendo em suas mãos como uma acusação silenciosa. Mariana trabalhou na nossa fazenda em Minas. Começou ele, evitando seu olhar. Chegou há 4 anos, grávida, sem ter para onde ir. Meu pai, Antônio Nogueira, a contratou por pena. E Aurora? Nasceu na fazenda. Complicações no parto. Mariana não resistiu. Rafael engoliu seco. Lívia estava desesperada para ser mãe. Tínhamos tentado por anos, sem sucesso. Quando viu aquela bebê, Isabela sentiu o mundo girar. Vocês simplesmente pegaram minha sobrinha? Não foi assim. Rafael se levantou defensivo. Mariana não tinha família, não tinha documentos. A criança ficaria no sistema. Lívia moveu céus e terras para conseguir uma certidão. Adotou Aurora legalmente. Legalmente? Isabela brandiu o papel. Então por que esconderam a certidão original? Rafael baixou a cabeça. Meu pai exigiu. Disse que era melhor Aurora nunca saber a verdade, que Mariana era apenas uma funcionária. A frieza das palavras cortou Isabela como lâmina. Apenas uma funcionária? Ela era minha prima, era gente, tinha família. Eu sei disso agora. A voz de Rafael saiu quebrada. Mas quando Lívia morreu e eu fiquei sozinho com Aurora, não sabia como contar. Como explicar que a mãe que ela amava não era a verdadeira, completou Isabela, lágrimas de raiva brotando. E quando eu apareci aqui, indicada por Mariana, você sabia quem eu era? Suspeitei. O sobrenome, a semelhança física, mas preferi acreditar que era coincidência. A Isabela se afastou dele, precisando de espaço para processar a revelação. Aurora era sangue do seu sangue, criada por estranhos enquanto ela nem sabia que existia uma sobrinha. Tem mais, Rafael continuou, a voz cada vez mais baixa. Henrique Castilho, meu ex-sócio, descobriu sobre a origem de Aurora. Está me chantageando. Chantageando como? Ameaça expor irregularidades na adoção, destruir a reputação da empresa. Quer 30% das ações que perdeu quando o expulsei da sociedade por malversação. Isabela o encarou incrédula. E você vai ceder? Se for para proteger a Aurora... Proteger? Isabela explodiu. Você manteve minha sobrinha longe da família dela por 4 anos. Escondeu a verdade, mentiu para todo mundo. Isso não é proteção. É sequestro. As palavras ecoaram pelo apartamento como tiros. Rafael empalideceu, mas antes que pudesse responder, ouviram passos descalços na escada. Isa, por que vocês estão gritando? Aurora apareceu na sala, o ursinho apertado contra o peito, os olhos arregalados de medo. Isabela rapidamente escondeu a certidão nas costas. Não é nada, meu amor. Ela se ajoelhou, forçando um sorriso. Papai e eu estávamos só, conversando sobre trabalho. Vocês pareciam bravos. Rafael se aproximou, a expressão suavizada pela presença da filha. Desculpa, princesa. Isa está certa. Às vezes papai fala alto demais. A Aurora o olhou desconfiada. Depois voltou a atenção para Isabela. Você vai embora mesmo, Isa? A pergunta inocente perfurou o coração de Isabela.
Como explicar para uma criança de 7 anos que sua vida inteira era uma mentira construída? Que a pessoa cuidando dela era família de verdade? Não, meu bem, não vou embora. Quando Aurora voltou para o quarto, o silêncio entre os adultos se tornou insuportável. Rafael foi o primeiro a quebrar. Isabela, Não. Ela levantou a mão interrompendo. Preciso pensar. Preciso processar tudo isso. Por favor, não faça nada precipitado. Aurora ama você. Se você a levar... Se eu a levar... Isabela se virou, fúria renovada nos olhos. Ela é minha sobrinha. Tenho direito legal. E eu a criei por 4 anos. Sou o único pai que ela conhece. A verdade brutal pairou entre eles. Ambos amavam Aurora. Ambos tinham direitos. Ambos estavam dispostos a lutar. Nos dias seguintes, a tensão na casa ficou palpável. Rafael cancelou viagens, trabalhando do home office para ficar perto. Isabela continuou suas funções, mas cada gesto carregava peso novo. Não era mais apenas a babá. Era a tia descobrindo a sobrinha. Aurora percebia a mudança. Por que o papai está sempre em casa agora? Perguntou numa tarde enquanto faziam a lição. Ele quer passar mais tempo com você. E por que você fica olhando para mim diferente? A pergunta desarmou Isabela. As crianças percebiam tudo. Diferente como? Como se eu fosse especial. Você é especial, meu amor. Mais do que imagina. Você sempre foi especial para mim, Aurora. Naquela noite, Isabela estava na cozinha preparando o jantar quando Rafael se aproximou. Há dias eles mal se falavam, além do necessário. Henrique ligou hoje, disse ele. Quero uma resposta até sexta-feira. O que você vai fazer? Não sei. Rafael se encostou na bancada, exausto. Se eu ceder, ele volta como sócio e vai tornar nossas vidas um inferno. Se não ceder, ele expõe tudo. E Aurora fica no meio da guerra. Isabela parou de mexer o molho, encarando-o. Por que não contamos a verdade para ela, do nosso jeito, com carinho? Ela tem 7 anos, Isabela. Como explica que a vida toda dela foi uma mentira? Não foi mentira. Vocês a amaram, cuidaram dela. Mas ela tem direito de saber de onde veio. Rafael passou as mãos pelo rosto. E se ela quiser ir embora comigo? E se descobrir que não sou pai de verdade E se ela ficar feliz de saber que tem uma família maior? Isabela se aproximou. Rafael, você a ama de verdade? Mais que tudo. Então confie nesse amor. Confie nela. O momento foi interrompido pelo toque do interfone. Dona Célia atendeu e veio avisar. Doutor, tem um homem aqui embaixo. Diz que é sócio do senhor. Rafael e Isabela se entreolharam. Henrique. Mande subir, suspirou Rafael. Henrique Castilho entrou no apartamento como se fosse dono do lugar. Alto, magro, com sorriso predatório e terno caro que não disfarçava a maldade nos olhos. Rafael, que bom te ver, fingiu não notar a tensão. E esta deve ser a famosa babá. Isabela, não é? O que você quer, Henrique? Direto ao ponto. Gosto disso. Ele se serviu de uísque sem ser convidado. Vim saber da sua decisão. Sexta é amanhã. Preciso de mais tempo. Tempo? Henrique riu. Amigo, você teve 4 anos para resolver a situação da menina. Agora a conta chegou. Isabela deu um passo à frente. Do que exatamente você está falando? Henrique a avaliou com interesse renovado. Ora, ela não sabe? Não contou que sua preciosa Aurora não tem documentação limpa? Que a adoção foi feita com irregularidades? Chega, rosnou Rafael. Não, deixa ele falar. Isabela cruzou os braços. Que irregularidades? A mãe biológica morreu sem formalizar a entrega. Não havia familiares localizados. Lívia conseguiu os papéis através de, digamos, contatos bem remunerados. Henrique saboreou o uísque. Se o Ministério Público investigar, vai descobrir uma bela fraude documental. E você vai denunciar? Perguntou Isabela. Depende do Rafael.
Se ele for razoável e me devolver minha parte na empresa? Sua parte? Rafael explodiu. Você roubou R$ 200.000 da conta da empresa. Prove. Henrique deu de ombros. Enquanto isso, eu tenho provas de como vocês adquiriram uma criança. O silêncio foi quebrado por um ruído na escada. Aurora descia, obviamente acordada pela discussão. Papai? Quem é esse homem? Henrique sorriu ao ver a menina. Olá, Aurora. Sou o tio Henrique, amigo do seu pai. Aurora se escondeu atrás de Isabela, instintivamente desconfiada. É melhor você ir embora, disse Rafael, a voz perigosamente baixa. Claro, mas Rafael, lembre-se, amanhã até às 18 horas. Ou sua filhinha pode descobrir que tem família biológica querendo conhecê-la. Henrique olhou diretamente para Isabela. Família que pode ter mais direitos legais do que você imagina. Quando ele saiu, Aurora se agarrou nas pernas de Isabela. Ele é mau, sussurrou. Não se preocupe, meu amor. Ninguém vai machucar você. Mais tarde, depois de colocar Aurora na cama, Isabela encontrou Rafael no escritório, bebendo e olhando para papéis espalhados pela mesa. Ele está certo, disse sem levantar os olhos. Se alguém investigar a fundo, vai descobrir que cortamos alguns protocolos legais. Isabela se sentou à sua frente. Rafael, me olhe. Quando ele ergueu os olhos vermelhos, ela continuou. Eu podia usar isso contra você. Podia levar a Aurora e nunca mais deixar você vê-la. Eu sei. Mas não vou fazer isso, porque apesar dos erros, você a ama. E ela ama você. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Rafael. Então, o que fazemos? Lutamos juntos, contra Henrique pelas mentiras do passado, por Aurora. Isabela estendeu a mão. Mas lutamos com a verdade. Rafael olhou para a mão estendida, depois para os olhos dela. Lentamente, entrelaçou seus dedos. Juntos, repetiu. Naquele momento, no escritório silencioso, dois corações feridos se uniram por uma causa maior. Não sabiam que a partir daquela sexta-feira, suas vidas mudariam para sempre. A guerra estava apenas começando. A estrada serpenteava pelas montanhas mineiras enquanto o Toyota Corolla de Rafael subia em direção a Poços de Caldas. Aurora dormia no banco traseiro, abraçada ao ursinho, inconsciente da tempestade que se aproximava. Isabela observava a paisagem familiar pelas janelas, o coração apertado entre saudade e apreensão. Tem certeza de que é uma boa ideia trazê-la? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio de 2 horas. Ela precisa conhecer suas origens. E se Henrique realmente levar isso adiante, Aurora vai descobrir de qualquer jeito. Melhor que seja conosco. Haviam deixado São Paulo na quinta-feira, um dia antes do ultimato de Henrique. A decisão de viajar juntos surgiu na noite anterior, quando Isabela propôs confrontar o passado de frente. Se vamos lutar contra as mentiras, tinha dito, precisamos da verdade completa. A fazenda Santa Clara ficava a 20 minutos da cidade. Portões de ferro verde musgo se abriam para uma estrada de terra ladeada por cafezais. A casa-sede, um casarão colonial amarelo com varandas de madeira, se erguia no topo de uma colina como um senhor observando seus domínios. Antônio Nogueira os esperava na varanda, um homem de 72 anos com cabelos prateados e postura ainda altiva. Ao ver o carro se aproximar, seu rosto se endureceu. Rafael, cumprimentou secamente. Não esperava uma visita. Papai, esta é a Isabela Silveira. E você se lembra da Aurora? Antônio estudou Isabela com olhos perspicazes. Silveira, como Mariana. Eram primas, disse Isabela mantendo a voz firme. Vim buscar respostas sobre o que aconteceu com ela. Mariana morreu no parto. Fim da história. Aurora acordou com as vozes e desceu do carro, olhando ao redor com fascínio. É igual ao meu sonho, exclamou, correndo em direção à casa amarela. Antônio a observou com expressão indecifrável. Ela cresceu. Durante o almoço na varanda, servido pela governanta Maria, a conversa foi tensa. Aurora explorava a casa com curiosidade infantil, enquanto os adultos dançavam ao redor da verdade.
Preciso ver onde Mariana morava, disse Isabela. Onde está enterrada? Para que mexer no passado? Resmungou Antônio. Porque a Aurora tem direito de saber sobre a mãe biológica. Rafael interveio, surpreendendo o pai. Não podemos mais esconder. Antônio os levou a uma pequena casa de trabalhadores nos fundos da propriedade. O imóvel estava abandonado há anos, com janelas empoeiradas e jardim tomado pelo mato. Ela morava aqui sozinha, explicou. Grávida de 6 meses quando chegou. Não falava de família, não tinha documentos. Disse que vinha de longe. Isabela empurrou a porta rangendo. O interior era simples. Sala, cozinha, 2 quartos. No quarto menor, ainda havia um berço improvisado com caixotes de madeira. Foi aqui que Aurora nasceu? No hospital da cidade. Mas sim, ela morava aqui. Isabela vasculhou os cômodos, procurando vestígios da prima. Em uma gaveta empoeirada, encontrou algumas roupas femininas e, no fundo, uma carta nunca enviada. Para minha família em Poços de Caldas, lia o envelope em letra trêmula. Com mãos trêmulas, abriu o papel amarelado. Se alguém encontrar esta carta, quero que saibam que não abandonei minha filha por escolha. Estou muito doente e sei que posso não sobreviver ao parto. Peço por favor que encontrem minha prima Isabela Silveira. Ela trabalha na cidade. Minha bebê é tudo que tenho de bom no mundo. Não deixem ela esquecer que foi amada. Mariana Santos. Lágrimas rolaram pelo rosto de Isabela. Rafael, lendo por cima do ombro, empalideceu. Ela sabia que você estava aqui, murmurou. Vovô, vovô. A voz de Aurora ecoou do lado de fora. Tem uma cruz bonita no jardim. Os 3 saíram rapidamente. Aurora estava agachada ao lado de uma pequena cruz de madeira quase escondida pela vegetação. As palavras gravadas mal se distinguiam. Mariana Santos. Mãe amorosa. Quem era ela, vovô? Perguntou Aurora inocentemente. Antônio ficou em silêncio. Rafael se ajoelhou ao lado da filha. Era uma pessoa muito especial, princesa. Alguém que te amava muito. Como a mamãe Lívia? Sim, como a mamãe Lívia. Naquela noite, hospedados na pousada da cidade, Isabela e Rafael conversaram no quarto dela depois que Aurora dormiu. Ele escondeu a carta, disse Isabela, ainda processando a descoberta. Mariana tentou me encontrar, mas... Meu pai sempre achou que sabia o que era melhor para todos. Rafael suspirou. Quando Lívia se apaixonou por Aurora, ele viu uma oportunidade de dar um neto à família e uma mãe à criança. E uma funcionária inconveniente simplesmente desapareceu da história. Rafael se aproximou, tocando suavemente o braço dela. Isabela, eu sinto muito. Se soubesse, eu sei. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Você também foi vítima das decisões dele. Mas agora sabemos a verdade. A questão é, o que fazemos com ela? Na manhã seguinte, visitaram o cartório da cidade. A funcionária, Dona Marta, conhecia bem a família Nogueira. Claro que me lembro da Mariana, disse folheando registros antigos. Menina bonita, muito nova. Chegou aqui grávida e muito assustada. Assustada como? Perguntou Isabela. Como quem está fugindo de alguma coisa, ou de alguém. Encontraram o registro de óbito de Mariana e a certidão de nascimento original de Aurora. Tudo confirmava a carta. Mariana havia listado Isabela como parente mais próxima a ser procurada. Por que ninguém me procurou? Questionou Isabela. O Dr. Antônio disse que cuidaria de tudo, explicou Dona Marta. Que a família havia sido notificada. Nunca imaginei que ele mentiu, completou Rafael amargamente. Durante o almoço, Aurora brincava no parquinho da Praça Central, enquanto os adultos planejavam os próximos passos. Temos provas suficientes agora, disse Isabela. A carta, os registros, testemunhas. Suficientes para quê? Para enfrentar Henrique. Para mostrar que não somos os vilões dessa história. O telefone de Rafael tocou. Henrique. Onde vocês estão? A voz soava irritada.
É sexta-feira. Quero minha resposta. Estamos em Minas Gerais, descobrindo a verdade. Que verdade? Rafael, você tem até às 18 horas ou nada, Henrique. Rafael olhou para Isabela, que assentiu encorajadoramente. Pode fazer o que quiser. Não vou mais ser chantageado. Você vai se arrepender. Talvez, mas pelo menos vou dormir em paz. Desligou o telefone e respirou fundo. Pronto, agora é guerra. Naquela tarde, de volta à fazenda para se despedir, encontraram Antônio no escritório, visivelmente abalado. Recebi uma ligação de São Paulo, disse sem preâmbulos. Alguém está investigando a adoção de Aurora. Henrique, murmurou Rafael. Filho, você não entende. Se descobrirem as irregularidades... Que irregularidades exatamente, papai? Antônio pareceu envelhecer 10 anos em segundos. Os documentos foram facilitados. Conhecia pessoas no cartório, no fórum. Lívia queria tanto. Vocês falsificaram papéis? Ajeitamos algumas datas, alguns procedimentos. Nada grave, mas suficiente para invalidar a adoção, completou Isabela. Aurora apareceu na porta, interrompendo a conversa pesada. Posso levar o gatinho para casa? Perguntou segurando um filhote de gato malhado. Claro, princesa, disse Rafael automaticamente. Depois olhou para Isabela. Ou seja, se a Isa concordar. Por que a Isa tem que concordar? Perguntou Aurora franzindo a testa. Os 3 adultos se entreolharam. Era a hora. Aurora, venha cá. Isabela se ajoelhou na altura da menina. Preciso te contar uma coisa muito importante sobre sua família. Que tipo de coisa? Você sabe que teve outra mamãe antes da mamãe Lívia, não sabe? Aurora assentiu. O papai disse que ela foi morar com os anjinhos. Isso mesmo. E essa mamãe era minha prima. Minha família. Então você é... Aurora processou lentamente. Você é minha família de verdade? Sou sua tia, meu amor. Tia Isa. Aurora ficou em silêncio por um longo momento, olhando entre Isabela e Rafael. Depois, subitamente sorriu. Então agora eu tenho ainda mais família. Papai, tia Isa e vovô Antônio. A simplicidade da criança cortou através de toda a complexidade adulta. Rafael sorriu pela primeira vez em dias. Exato, princesa. Uma família grande. E o gatinho pode vir também? O gatinho também. Na viagem de volta a São Paulo, Aurora dormia no colo de Isabela, enquanto Rafael dirigia. As luzes da cidade se aproximavam quando ele quebrou o silêncio. Não sei o que Henrique vai fazer agora. Vamos enfrentar juntos, como prometemos. Isabela, Rafael hesitou. Estes dias, vendo você com Aurora, descobrindo a verdade, eu também, ela disse suavemente, entendendo sem precisar das palavras. Mesmo com toda essa confusão? Especialmente por causa dessa confusão. Você poderia ter me expulsado, poderia ter escondido tudo, mas escolheu a verdade. Escolhi você. Ele corrigiu, olhando-a pelo retrovisor. Quando chegaram ao apartamento, encontraram 2 homens de terno esperando na portaria. Oficiais de justiça. Dr. Rafael Nogueira, temos um mandado de busca e apreensão relacionado à menor Aurora Silveira Santos. O coração de Isabela disparou. Henrique havia cumprido a ameaça. Com que base? Perguntou Rafael, mantendo a calma. Denúncia de irregularidades na guarda. O Ministério Público está investigando possível falsificação de documentos. Aurora acordou com as vozes confusa. O que está acontecendo? Isabela a abraçou protetivamente. Nada, meu amor. Só alguns papéis chatos de adultos. Mas enquanto os oficiais explicavam os procedimentos, Isabela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Henrique havia declarado guerra total. E desta vez, Aurora estava no centro do campo de batalha. O apartamento parecia um campo de batalha após a passagem dos oficiais de justiça. Papéis espalhados, gavetas reviradas, Aurora escondida no quarto abraçada ao gatinho que trouxera de Minas.
Rafael caminhava de um lado para outro na sala, enquanto Isabela tentava processar a magnitude do que estava acontecendo. Eles levaram todos os documentos de Aurora, disse Rafael, passando as mãos pelos cabelos. Certidões, registros médicos, até as fotos da escola. E agora? Agora esperamos. O Ministério Público vai investigar tudo. Se comprovarem irregularidades na adoção. Aurora pode ser colocada em família substituta, completou Isabela, a voz rouca de emoção. A advogada, doutora Carmen Vasconcelos, chegou 1 hora depois. Mulher determinada na casa dos 50, especialista em direito de família, ela analisou a situação com pragmatismo preocupante. A denúncia é grave, disse, folheando os papéis que lhe entregaram. Falsificação de documentos, adoção irregular, possível tráfico de menores. Tráfico? Rafael se levantou bruscamente. Nós salvamos a Aurora. Ela ia ficar sem família. Eu entendo, Dr. Rafael, mas aos olhos da lei, vocês burlaram procedimentos. E com a tia biológica presente, Doutora Carmen olhou para Isabela. A situação fica ainda mais complexa. Complexa como? A senhora tem direito preferencial à guarda. Legalmente, é a parente mais próxima de Aurora. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Rafael encarou Isabela com uma mistura de medo e resignação. É isso que você quer? Perguntou ele. Levar a Aurora? Isabela sentiu o coração se partir. Nas últimas semanas, havia se apaixonado não apenas pela sobrinha, mas por toda aquela família ferida tentando se curar. Eu não sei. Quero o que for melhor para ela. O Ministério Público pode decidir por vocês, interveio a advogada. Se considerarem que nenhum dos dois oferece ambiente adequado... Como assim? Dr. Rafael pode ser indiciado criminalmente. Senhora. Isabela, apesar do parentesco, trabalhou como empregada na casa por quase 1 ano sem revelar a relação familiar. Isso pode ser visto como negligência ou até conspiração. A realidade caiu sobre eles como uma avalanche. Henrique não havia apenas atacado Rafael. Havia criado uma situação onde todos perdiam. Naquela noite, Aurora jantou em silêncio incomum para uma criança. Percebia as tensões, os olhares preocupados, as conversas que paravam quando ela aparecia. Papai! Disse finalmente empurrando o prato. Os homens de hoje vão me levar embora? Rafael quase engasgou. Por que você acha isso, princesa? Por que vocês estão com cara de quem perdeu alguém? Como quando a mamãe Lívia foi embora. Isabela se ajoelhou ao lado da cadeira de Aurora. Ninguém vai te levar, meu amor. Estamos todos lutando para ficar juntos. Mas e se não conseguirem? A pergunta inocente ecoou o medo de todos. Rafael olhou para Isabela, depois para a filha. Aurora, você confia no papai? Ela assentiu. Então confie que vamos resolver isso. Você, eu e a tia Isa. Somos uma família agora. 2 dias depois, a bomba explodiu nos jornais. Empresário acusado de adoção irregular. Estampava a manchete do Jornal Econômico. A matéria, claramente alimentada por Henrique, detalhava as suspeitas de irregularidades na guarda de Aurora. O telefone de Rafael não parava de tocar. Clientes cancelando contratos, fornecedores questionando idoneidade, a imprensa querendo declarações. Em 48 horas, a reputação construída ao longo de anos começou a desmoronar. Preciso ir à empresa, disse ele na manhã de quarta-feira. Tentar controlar os danos. E se aparecerem mais oficiais? Leve a Aurora para a escola normalmente. Mantenha a rotina. Mas a rotina havia se tornado impossível. Na escola, Aurora foi abordada por uma assistente social que fez perguntas sobre sua vida em casa. A menina chegou em casa confusa e assustada. Tia Isa, por que aquela senhora perguntou se alguém me machuca em casa? Isabela abraçou a sobrinha sentindo lágrimas de raiva. Porque tem gente má tentando nos separar, meu amor. Mas não vamos deixar. Como a bruxa da Cinderela. Parecido. Mas nós somos mais fortes. Naquela tarde, Henrique apareceu no apartamento sem avisar. Dona Célia tentou impedi-lo, mas ele passou direto. Isabela,
Que bom encontrá-la em casa. O que você quer? Vim fazer uma proposta. Ele se sentou sem ser convidado. Você tem cartas muito boas na mão. Parentesco biológico, histórico de negligência familiar dos Nogueira. Vá direto ao ponto. Ajude-me a tirar a Aurora do Rafael, com seu testemunho sobre como ele a negligenciava, sobre as irregularidades que você descobriu. Você está louco? Pense bem. Você poderia ter a guarda completa, e eu poderia ter minha empresa de volta. Henrique sorriu friamente. Todo mundo ganha. Exceto Rafael. Saia da minha casa. Tecnicamente é casa dele, por enquanto. Henrique se levantou. Pense na proposta, Isabela. Aurora merece uma família sem crimes no histórico. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Isabela na cozinha, visivelmente abalada. Henrique esteve aqui, disse ela contando sobre a proposta. Rafael fechou os punhos. Ele está tentando nos virar um contra o outro. E pode conseguir. Isabela o encarou. Rafael, e se ele estiver certo? E se Aurora ficar melhor longe de toda essa confusão? Você está pensando em aceitar? Estou pensando no que é melhor para ela. E você acha que é crescer longe do único pai que conheceu? A discussão foi interrompida por passos na escada. Aurora descia com o ursinho, os olhos inchados de sono. Por que vocês estão brigando de novo? Rafael e Isabela se entreolharam, constrangidos. Nos últimos dias, as tensões haviam criado um ambiente tóxico que a criança absorvia como esponja. Desculpa, princesa. Rafael se ajoelhou. Papai e tia Isa estão preocupados com umas coisas chatas. É por minha causa? O silêncio foi resposta suficiente. Aurora se jogou no sofá, abraçando o ursinho com força. Eu não quero que vocês briguem por minha causa. Não quero que ninguém fique triste. Meu amor, eu vou embora, explodiu Aurora. Vou morar com o gatinho na fazenda do vovô e vocês param de brigar. Rafael e Isabela ficaram chocados com a reação da menina. Era a primeira vez que a viam explodir emocionalmente. Aurora, não é assim que funciona, disse Isabela suavemente. Então, como funciona? Todo mundo que eu amo vai embora ou fica bravo comigo? A frase quebrou os dois adultos. Rafael pegou Aurora no colo. Princesa, olha para o papai. Ninguém vai embora. Ninguém está bravo com você. Mas vocês estão brigando. Porque estamos com medo, admitiu Isabela. Medo de te perder. Mas por que vão me perder? Era impossível explicar para uma criança de 7 anos as complexidades legais, as chantagens, as ameaças. Rafael olhou para Isabela, uma decisão se formando em seus olhos. Aurora, amanhã nós 3 vamos conversar com uma senhora muito importante. E vamos contar toda a verdade para ela. Que verdade? Sobre como nos tornamos uma família, sobre como nos amamos. E sobre como queremos ficar juntos para sempre. Na manhã seguinte, na sala da promotora, doutora Lúcia Santos, uma mulher severa, mas justa, a verdade finalmente veio à tona. Rafael confessou as irregularidades, assumindo total responsabilidade. Isabela confirmou seu parentesco, mas defendeu o amor paternal de Rafael. Aurora, disse a promotora, dirigindo-se diretamente à criança. Você entende que pode escolher com quem quer morar? Aurora olhou para Rafael, depois para Isabela. Eu posso escolher os dois? Como assim? O papai e a tia Isa. Quero morar com os dois. A simplicidade da resposta cortou através de toda a complexidade legal. A promotora fez mais perguntas, observou as interações, analisou relatórios. É uma situação atípica, disse finalmente. Mas considerando o bem-estar da menor e o claro vínculo afetivo com ambas as partes, quando saíram do Ministério Público, tinham uma decisão preliminar, guarda compartilhada entre Rafael e Isabela, com supervisão judicial por 6 meses. Ganhamos? Perguntou Aurora. Ganhamos a chance de provar que somos uma família de verdade, respondeu Rafael. Mas a vitória era apenas o começo. Henrique não desistiria facilmente, e a empresa de Rafael ainda estava em crise.
A batalha final estava por vir. Naquela noite, os três se reuniram na sala para o que Rafael chamou de Assembleia Familiar. Algumas coisas vão mudar, explicou ele. Tia Isa vai se mudar definitivamente para cá. Vamos ter que ir ao fórum algumas vezes. E vamos ter uma assistente social visitando. Como uma inspeção? Perguntou Aurora. Meio que sim, para ver se somos uma família feliz. Aurora sorriu pela primeira vez em dias. Isso é fácil, nós somos felizes mesmo. Rafael e Isabela se olharam por cima da cabeça da menina. Tinham 6 meses para provar que aquela família improvisada era real, duradoura e saudável. 6 meses para derrotar Henrique definitivamente. 6 meses para transformar um amor nascido na crise em algo que durasse para sempre. A guerra estava longe do fim, mas pela primeira vez, eles sabiam que estavam lutando do lado certo. 3 semanas após a decisão do Ministério Público, a rotina da família havia encontrado um novo equilíbrio. Isabela se mudara oficialmente para o quarto de hóspedes, transformando-o em seu refúgio pessoal com fotos de minas, plantas e os livros de culinária que trouxera de casa. Aurora adaptara-se à nova dinâmica com a facilidade natural das crianças, referindo-se a Isabela como tia-mãe e a Rafael como papai-pai. A empresa, no entanto, sangrava dinheiro. Perdemos mais 2 contratos essa semana, informou Rafael durante o café da manhã, folheando relatórios enquanto Aurora se concentrava em desenhar o gatinho Café, nome escolhido pela menina em homenagem às origens mineiras. Quanto tempo conseguimos manter as operações? Perguntou Isabela, servindo beijus de tapioca que havia aprendido a fazer com Dona Célia. 3 meses no máximo. Henrique conseguiu o que queria. Está destruindo a empresa por dentro. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Dona Célia anunciou a chegada de um visitante inesperado, Dr. Marcos Oliveira, advogado criminalista com reputação de tubarão dos tribunais paulistas. Dr. Nogueira, cumprimentou o homem elegante de 60 anos. Venho representando alguns dos seus ex-clientes que se sentem prejudicados pelas recentes revelações. Rafael se enrijeceu. Que tipo de prejuízos? Contratos cancelados em função da desconfiança na sua idoneidade. Eles querem ressarcimento. Baseado em quê? Danos morais e materiais. Um empresário que falsifica documentos de adoção pode falsificar qualquer coisa, não concorda? Isabela, que havia estado ouvindo da cozinha, entrou na sala. Com licença, doutor. O senhor pode provar que Rafael falsificou algum documento empresarial? Dr. Marcos a avaliou com interesse. A senhora deve ser a tia biológica. Interessante que defenda alguém que manteve sua sobrinha ilegalmente. Interessante que o senhor represente pessoas que querem lucrar com uma criança de 7 anos. O advogado sorriu friamente. Negócios são negócios, senhora. Sugiro que seu companheiro considere um acordo. 50% dos bens pessoais e fechamento definitivo da empresa. E se recusarmos? Processo criminal por estelionato. E tenho certeza de que o Ministério Público ficaria interessado em saber que a situação familiar ainda é instável. Quando o advogado saiu, Rafael se deixou cair no sofá. Eles querem me destruir completamente. Não vão conseguir, disse Isabela sentando ao seu lado. Temos algo que eles não têm. O quê? A verdade, e uma família que vale a pena lutar. Naquela tarde, enquanto Aurora estava na escola, Isabela fez uma ligação para Poços de Caldas. Do outro lado da linha, a voz familiar de seu tio Joaquim trouxe o sotaque mineiro que ela tanto sentia falta. Isa, como vão as coisas por aí? Complicadas, tio. Preciso da sua ajuda. Joaquim Silveira era contador aposentado, mas mantinha contatos em todo o estado. Quando Isabela explicou a situação, ele ficou indignado. Esse tal de Henrique está mexendo com a família errada, menina. Vou fazer umas ligações. Não quero nada ilegal, tio. Quem falou em ilegal? Vou mostrar para esses paulistanos como se faz justiça do jeito mineiro. 2 dias depois, Joaquim ligou de volta com informações que mudaram tudo. Isa, esse Henrique Castilho tem uma ficha suja maior que estrada de terra. Encontrei 3 processos por estelionato, 2 por sonegação fiscal e um mandado de prisão em aberto em Minas Gerais.
Mandado de prisão? Aplicou um golpe numa cooperativa de produtores rurais em 2018. Sumiu com R$2 milhões. A Polícia Civil está procurando ele há 5 anos. Isabela sentiu o coração acelerar. Tio, você pode me conseguir cópias dos processos? Já estão no WhatsApp. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Isabela na mesa da sala rodeada de papéis, laptop aberto e expressão determinada. Temos ele, anunciou ela, mostrando os documentos. Rafael leu em silêncio, os olhos se arregalando a cada página. Isabela, isso é a munição que precisávamos. Henrique não é apenas um ex-sócio ganancioso. É um criminoso fugitivo. Mas como usamos isso sem parecer que estamos fazendo chantagem? Não precisamos chantagear. Precisamos apenas informar as autoridades competentes sobre a localização de um foragido da justiça. Na manhã seguinte, entregaram as informações diretamente à doutora Lucia Santos. A promotora estudou os documentos com atenção crescente. Senhor Castilho está envolvido na investigação contra vocês como denunciante, disse ela. Se for comprovado que ele próprio é criminoso, toda a credibilidade da denúncia fica comprometida, completou Rafael. Exato. Vou encaminhar isso para a Polícia Civil imediatamente. A prisão de Henrique aconteceu na quinta-feira seguinte, em seu escritório no centro de São Paulo. As imagens do empresário sendo levado algemado correram nas redes sociais e nos telejornais. O homem que havia tentado destruir a família Nogueira Silveira era, na verdade, um fugitivo da justiça. O efeito foi imediato. Os clientes que haviam cancelado contratos começaram a ligar pedindo desculpas. Os processos movidos pelo Dr. Marcos foram retirados quando se descobriu que ele próprio era sócio de Henrique em alguns empreendimentos duvidosos. Papai, por que todo mundo está falando sobre você na TV? Perguntou Aurora durante o jantar, observando as reportagens que passavam no tablet de Rafael. Porque as pessoas descobriram que papai não fez nada errado, princesa. O homem mau que estava mentindo sobre nossa família foi preso. Como nos filmes. Como nos filmes, confirmou Isabela, servindo o prato preferido de Aurora, escondidinho de carne seca que havia aprendido a fazer. E agora vocês vão casar? Perguntou a menina com a naturalidade desconcertante das crianças. Rafael quase engasgou com o vinho. Isabela corou violentamente. Por que você pergunta isso, meu amor? Porque vocês ficam se olhando feitos personagens da novela da Dona Célia. E dormem em quartos separados feito gente que ainda não casou. Os dois adultos se entreolharam, constrangidos pela perspicácia da menina. As coisas não são tão simples assim, Aurora, disse Rafael. Por que não? Vocês se gostam? Eu gosto dos dois. Somos uma família. Ela tem um ponto, murmurou Isabela. Naquela noite, após colocar Aurora para dormir, eles se encontraram na varanda do apartamento. São Paulo se estendia a seus pés, milhões de luzes piscando como promessas de futuro. Rafael, começou Isabela, preciso te contar uma coisa. Sobre a Aurora? Sobre nós. Ela respirou fundo. Quando cheguei aqui há quase 1 ano, só queria um emprego. Depois, quando descobri sobre Mariana, só queria justiça para minha família. E agora? Agora quero acordar todas as manhãs sabendo que você e Aurora estão seguros. Quero brigar com você sobre qual filme assistir no domingo. Quero que Aurora tenha irmãos para brincar. Rafael se aproximou, tocando suavemente o rosto dela. Irmãos? Talvez, se você quiser. Se funcionar. Isabela, ele sussurrou. Não sei como agradecer por tudo que você fez. Salvou minha filha, salvou minha empresa, salvou minha vida. Você salvou a minha também. Me deu uma família. Quando seus lábios se encontraram desta vez, não havia pressa, medo ou culpa. Apenas a certeza de 2 corações que haviam encontrado seu lugar no mundo. Papai, tia Isa, olhem! A voz de Aurora os interrompeu. A menina estava na porta da varanda, segurando o gatinho e sorrindo radiante. Café falou a primeira palavra, ele disse, miau. Rafael e Isabela riram, separando-se, mas mantendo as mãos entrelaçadas.
É mesmo uma família e tanto, disse Rafael. A nossa família, corrigiu Isabela. Na semana seguinte, a doutora Lucia Santos fez sua visita de acompanhamento. Encontrou Aurora brincando no quarto enquanto Rafael trabalhava no escritório caseiro e Isabela cozinhava. Uma cena de normalidade doméstica que contrastava drasticamente com o caos dos meses anteriores. A situação está bem estabilizada, observou a promotora após conversar separadamente com cada membro da família. Aurora demonstra vínculos saudáveis com ambos os responsáveis. Senhor Rafael, suas questões legais foram resolvidas? Completamente. Henrique confessou que inventou as acusações de falsificação. A empresa está se recuperando. E a senhora, Isabela? Como se sente em relação à guarda compartilhada? É o melhor arranjo possível. Aurora tem o pai que a criou e a família biológica que sempre a quis. Não falta amor nesta casa. Depois que a promotora saiu, os três se reuniram na sala. Aurora, sempre direta, fez a pergunta que todos esperavam. Isso significa que ninguém vai mais tentar nos separar? Significa que somos oficialmente uma família, respondeu Rafael. E agora? Rafael olhou para Isabela, que assentiu quase imperceptivelmente. Agora, princesa, papai tem uma pergunta muito importante para fazer à tia Isa. Rafael se levantou lentamente, o coração batendo como se fosse saltar do peito. Aurora observava com os olhos brilhantes, segurando o café contra o peito, claramente esperando algo especial. Isabela permaneceu sentada, uma mistura de expectativa e nervosismo no rosto. Isabela Silveira, começou Rafael, a voz ligeiramente trêmula. Há 1 ano você entrou na nossa vida como babá, mas desde o primeiro dia você foi muito mais que isso. Aurora não conseguiu se conter. Papai, vai logo. Rafael riu, o nervosismo se dissipando um pouco. Puxou uma pequena caixa de veludo azul do bolso, fazendo Isabela arquear as sobrancelhas surpresa. Você me ensinou a ser pai de verdade. Me mostrou que família não é apenas sangue, mas amor, cuidado, presença. Me deu de volta minha filha e ainda me deu você. Ajoelhou-se na frente dela. Quer casar comigo? Quer ser minha esposa e mãe oficial da Aurora? A pergunta ecoou pelo apartamento. Isabela olhou para o anel. Um solitário delicado com uma esmeralda no centro, verde como as montanhas de Minas. É verde, exclamou Aurora. Como os olhos da tia Isa. Exato, princesa. Verde como esperança, como vida nova. Lágrimas rolaram pelo rosto de Isabela. Rafael, diz que sim, tia Isa, implorou Aurora. Por favor. Isabela riu entre as lágrimas. Como posso recusar com essa plateia? É um sim? É um sim. Ela estendeu a mão trêmula. Mas com uma condição. Rafael parou no meio do movimento de colocar o anel. Qual? O casamento tem que ser na fazenda, em Minas, onde tudo começou. 6 meses depois. A fazenda Santa Clara nunca estivera tão bonita. Antônio Nogueira havia se redimido nos últimos meses, ajudando a organizar a cerimônia com o entusiasmo de quem finalmente entendera o verdadeiro significado de família. O casarão colonial amarelo estava decorado com flores do campo e luzes que criavam um ambiente mágico ao entardecer. Nervosa? Perguntou tio Joaquim, oferecendo o braço para levar Isabela até o altar improvisado na varanda da casa. Ansiosa, corrigiu ela, ajeitando o vestido de renda simples que havia escolhido. Ansiosa para começar oficialmente nossa vida juntos. Na varanda, Rafael a esperava vestindo um terno claro, ao lado do juiz de paz da cidade. Aurora estava radiante como dama de honra, usando um vestido amarelo que combinava com a casa e segurando uma cesta de pétalas de rosas brancas. Café, agora um gato adolescente, dormia tranquilamente numa almofada decorada. Entre os convidados estavam Dona Célia com sua família, a doutora Lucia Santos, que se tornara amiga pessoal, o tio Joaquim com primos de Minas, e alguns amigos próximos de São Paulo. Uma celebração íntima, mas cheia de amor. Quando Isabela chegou ao altar, Rafael sussurrou. Você está linda.
Você também, ela respondeu, ajeitando a gravata dele nervosamente. O juiz, um senhor simpático da região, começou a cerimônia com palavras sobre união, família e segundas chances. Quando chegou o momento dos votos pessoais, Rafael foi o primeiro. Isabela, você chegou na minha vida como um presente disfarçado de empregada, começou, arrancando risos dos presentes. Me ensinou que ser pai não é apenas sustentar e proteger, mas estar presente, escutar, abraçar. Me mostrou que amor verdadeiro é aquele que nos torna pessoas melhores. Olhou para Aurora. E me deu a chance de ver nossa filha florescer com o amor de uma família completa. Isabela enxugou as lágrimas antes de começar seus votos. Rafael, quando cheguei aqui procurando por Mariana, encontrei muito mais do que respostas. Encontrei uma filha que não sabia que precisava, um homem que me ensinou que amor não é apenas sentimento, mas escolha diária. Sua voz tremeu ligeiramente. Prometo escolher você todos os dias, nas alegrias e dificuldades. Prometo ser mãe para Aurora com o mesmo amor que Mariana teria dado. E prometo que nossa família sempre será construída na verdade e no respeito. Agora eu! Gritou Aurora, surpreendendo a todos. O juiz sorriu. Claro, querida. Que promessa você quer fazer? Aurora se posicionou entre Rafael e Isabela, segurando as mãos dos dois. Prometo ser uma filha boa para vocês dois, dividir meus brinquedos, obedecer na maioria das vezes e cuidar do café. Fez uma pausa dramática. E prometo que quando vocês tiverem meus irmãozinhos, eu vou ensinar eles a serem legais como eu. A plateia explodiu em risos e aplausos. Rafael e Isabela se entreolharam, ambos pensando na mesma coisa. Declaro vocês marido e esposa, pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas e amor acumulado. Quando se separaram, Aurora se jogou entre eles, criando um abraço familiar que selou oficialmente sua união. A festa continuou pela noite. Dona Célia havia preparado um banquete com comidas típicas mineiras e paulistas, simbolizando a união das duas culturas. Aurora correu entre os adultos, radiante de felicidade, enquanto o café a seguia preguiçosamente. Então, quando vão começar a trabalhar nesses irmãozinhos? Brincou o tio Joaquim durante o jantar. Tio! Protestou Isabela corando. Na verdade, Rafael se levantou, chamando a atenção de todos. Temos um anúncio a fazer. Isabela o olhou surpresa. Eles não haviam combinado nenhum anúncio. Isabela e eu decidimos expandir nossos negócios. Vamos abrir uma empresa de consultoria em agronegócios sustentáveis, com sede em São Paulo e uma filial aqui em Minas. A notícia foi recebida com entusiasmo, mas Isabela percebeu que havia algo mais no sorriso do marido. Mais tarde, quando os convidados já haviam se retirado e Aurora dormia profundamente no quarto que fora decorado especialmente para ela na fazenda, Rafael e Isabela caminharam pelo jardim sob a luz das estrelas. Consultoria em agronegócios? Perguntou ela. Desde quando? Desde que percebi que você tem ideias revolucionárias sobre agricultura familiar e eu tenho os contatos empresariais. Pensei que poderíamos misturar nossos talentos. E trabalhar juntos não vai causar problemas no casamento? Rafael parou de caminhar e a puxou para mais perto. Isabela, se conseguimos sobreviver à chantagem, investigação criminal, quase perder a Aurora e batalhas judiciais, acho que conseguimos lidar com reuniões de negócios. Ela riu. Quando você coloca assim, além do mais, ele sussurrou no ouvido dela. Pensei em algo que tornaria nosso negócio ainda mais especial. O quê? Uma fundação anexa. Para ajudar famílias rurais com questões de documentação, adoção legal, apoio social. Fez uma pausa. Em homenagem a Mariana. O coração de Isabela se apertou de emoção. Rafael. Quantas Marianas existem por aí? Quantas crianças crescem sem saber suas origens? Quantas famílias se perdem por falta de orientação legal? Você quer transformar nossa dor em ajuda para outros. Exato. O que você acha? Isabela o beijou com toda a paixão acumulada.
Acho que você é o homem mais incrível do mundo. Só acho? Tenho certeza. 2 anos depois, o escritório da Fundação Mariana Santos funcionava numa casa restaurada no centro de Poços de Caldas. Nas paredes, fotos de famílias reunidas, crianças adotadas legalmente, produtores rurais que receberam apoio jurídico. Uma placa na entrada dizia: onde toda criança tem direito à sua história. Isabela, agora com 29 anos, atendia uma mãe jovem que buscava legalizar a guarda do sobrinho órfão. Aos 6 meses de gravidez, seus movimentos eram mais cuidadosos, mas sua dedicação permanecia integral. Dona Isabela, disse a mulher, não sei como agradecer. Sem vocês, João ficaria no sistema. É para isso que estamos aqui. Toda criança merece uma família. Rafael apareceu na porta do escritório carregando a Aurora, agora com 9 anos, que voltava da escola. Como foi o dia? Perguntou ele, beijando a esposa e acariciando sua barriga. 3 casos resolvidos, uma família reunida, 2 adoções legalizadas. Isabela sorriu. Um dia normal. E o bebê? Chutando muito. Acho que vai ser artilheiro como a irmã. Aurora se aproximou da barriga da madrasta. Oi, maninho. Hoje aprendi sobre frações na escola. Vou te ensinar quando nascer. A cena doméstica foi interrompida por uma ligação. Era a doutora Lucia Santos, agora promotora em São Paulo, mas que mantinha contato constante. Isabela, tenho uma notícia incrível. A Fundação vai receber o Prêmio Nacional de Assistência Social. Sério? A cerimônia é em Brasília, mês que vem. Vocês vão? Isabela olhou para Rafael, que assentiu entusiasmado. Vamos sim. Em família. Quando desligou, Rafael a abraçou por trás, as mãos repousando na barriga redonda. Mariana ficaria orgulhosa, sussurrou. Acho que ela sabe. Isabela cobriu as mãos dele com as suas. E está feliz que a Aurora tenha encontrado não apenas uma família, mas uma missão. Aurora, que havia estado brincando com café, agora um gato gordo e preguiçoso, se aproximou. Posso falar com o maninho? Claro, meu amor. A menina se ajoelhou na frente da barriga de Isabela. Oi, irmãozinho. Sou a Aurora, sua irmã mais velha. Quero que você saiba que tem uma família muito legal te esperando. Tem papai, que é o melhor pai do mundo. Tem mamãe Isa, que cozinha melhor que todo mundo. Tem vovô Antônio, que conta histórias incríveis. E tem eu, que vou te proteger sempre. Fez uma pausa. Ah, e tem Café, nosso gato. Mas ele só dorme e come. Rafael e Isabela se entreolharam, o coração transbordando de amor. Aurora, disse Isabela suavemente, você sabe que vai ser a melhor irmã mais velha do mundo? Eu sei. Aprendi com você como cuidar de família. Naquela noite, depois de colocar a Aurora na cama e ler para ela a história de uma princesa que encontrou sua família verdadeira, Rafael e Isabela se sentaram na varanda da fazenda. O mesmo lugar onde haviam se casado 2 anos antes. Às vezes parece um sonho, disse Isabela, acariciando a barriga. Lembro da primeira manhã que cheguei aqui, com medo, sozinha. E agora? Agora tenho tudo o que sempre sonhei sem saber que sonhava. Uma filha incrível, um marido que me ama de verdade, um bebê a caminho, um trabalho que faz diferença. E a certeza de que Mariana nos abençoou desde o primeiro dia. Rafael beijou suavemente sua testa. Nossa família. Nossa família perfeita e imperfeita, cheia de amor e verdade. Do quarto, a voz sonolenta de Aurora ecoou. Papai, mamãe Isa, vocês vão ficar aí conversando até tarde de novo? Só mais um pouquinho, princesa, respondeu Rafael. Tá bom, mas não acordem o maninho. Riram baixinho, abraçados sob o céu estrelado de Minas Gerais. A mesma fazenda que uma vez escondeu segredos agora cultivava amor, verdade e esperança. Onde tudo começou com mentiras, floresceu uma família construída na transparência. Onde houve dor, nasceu uma missão de ajudar outros. Onde existiu medo, prosperou o amor mais puro. E no coração de tudo isso,
Uma menina chamada Aurora que uniu duas almas perdidas e as ensinou que família é aquilo que construímos com amor, dia após dia, escolha após escolha. Para sempre.